Quer aprender a desenhar animes e criar seu próprio mangá? Acesse o link na descrição. O anime começa em uma escola no Japão em um dia chuvoso, onde conhecemos o protagonista, Ken Usato, um estudante comum que passa despercebido perante a sociedade. A única coisa fora do normal em sua vida é ajudar aos animais em perigo, não como no caso do conselho estudantil, que são o centro das atenções. O vice-presidente Kazuki Ryusen e a presidente do conselho, Susune Inukami, são bastante populares. Quando está prestes a ir para casa, Usato percebe que seu guarda-chuva foi levado por outra pessoa, e como ele é uma pessoa íntegra, decide não pegar o de outra pessoa e prefere esperar até que pare de chover. Mas, passam horas e a chuva não cessa. Por um golpe de sorte, Inukami aparece para dizer-lhe que já é muito tarde para estar ainda na escola e não pode permitir que ele vá embora assim, porque o conselho estudantil ficaria mal visto se deixassem que um estudante comum se vá molhado. Ryusen diz a Usato que ele pode pegar emprestado seu guarda-chuva reserva. Inukami nota que ela já o conhece. Usato se surpreende ao ver que, embora não conversem nas aulas, Ryusen é capaz de lembrar seu nome, o que o faz pensar que deve ser uma pessoa muito boa. Eles decidem falar de forma mais casual e deixar as formalidades de lado. Inukami espera que ele também possa falar assim com ela, já que esse encontro parece coisa do destino. Enquanto Usato se sente estranho ao ir para casa com os dois mais populares da escola, ele menciona que todos na escola terão inveja dele depois disso, mas ele pensa isso em voz alta e se desculpa com os garotos enquanto caminham de volta às suas casas. Usato se surpreende ao ver que eles são mais comuns do que pensava. Apenas são mais bonitos e talentosos, mas isso não é nada do outro mundo, certo? Kazuki é desejado pelas garotas, mas os garotos não se aproximam dele. Enquanto isso, Inukami pensava que era alguém ainda mais inacessível, mas acabou sendo uma pessoa muito alegre e divertida. Ela responde que é apenas uma garota comum, mas Kazuki menciona que ela não deveria se levar tão a sério. Afinal, ela é a que tem a melhor classificação, e também é muito boa nos esportes e uma ótima pessoa. Curioso, Usato pergunta se eles estão namorando, já que os rumores na escola dizem que são um casal. Eles respondem que isso não é verdade, apenas passam muito tempo juntos por causa das atividades do conselho estudantil. Eles sabem que todos pensam isso, mas a única pessoa que lhes perguntou diretamente foi ele. Usato se desculpa por pensar que foi grosseiro da sua parte, mas Inukami expressa que ele estava elogiando porque, pelo menos, ele não fala às costas deles como os outros. Enquanto continuam caminhando, Inukami pergunta a Usato o que ele planeja fazer uma vez que termine o ensino médio. Embora ele ainda não tenha pensado o que fazer da vida, a que universidade irá ou a que bancos assaltará, Kazuki comenta que ele também lhe fez essa mesma pergunta. Yukami responde que é apenas curiosidade, já que ela também não sabe o que quer fazer. Todos os objetivos que ela se propõe, ela cumpre muito facilmente e se torna muito difícil poder se colocar um desafio. Usato a observa e pensa que, embora não sejam iguais, pode compreender um pouco como ela se sente. Mas de repente, enquanto caminham, Kukei e Nukamel comentam que, embora Usato seja incapaz de escutar, os sinos começam a soar cada vez mais forte, mas Usato continua sem escutá-los, e quando se aproximam deles, um portal mágico aparece a seus pés, e alguém poderia pensar que ele se cagaria por cima. Mas, pelo contrário, Usato menciona que pode ser um portal para outro mundo. Kazuki diz: "Que diabos você está falando?" Mas até mesmo Inukami está empolgada com a ideia de que poderiam ser transportados para um mundo mágico com monstros, heróis e magia, o que surpreende Usato ao ver que a waifu está interessada em coisas como essas. O flash de luz os leva e Usato acorda ao lado de seus companheiros em um salão real na frente de um rei e seus soldados. Ele pergunta quem são todas essas pessoas, mas ninguém tem ideia. Ao ver como Inukami está, ela está encantada por ter sido convocada para outro mundo. Embora Kazuki seja outro caso, ele exige que lhes deem uma explicação de onde estão e por que foram levados a esse lugar. O rei se apresenta como Libuga Slinger e lhes dá toda a explicação, enquanto Usato se despedaça em pedaços a imagem perfeita que tinha de sua waifu ao ver que ela se emociona com tudo o que o rei diz. Loi lhes explica que 2 anos atrás foram atacados pelo Rei Demônio, conseguiram expulsá-lo. Mas o Rei Demônio esteve reunindo forças, e quem sabe onde vão parar se receberem outro ataque deste. Por essa razão, usaram o ritual proibido de invocação para trazer pessoas de outro mundo para enfrentar o demônio. Mas Kazuki exige que os retornem ao seu mundo porque foram levados sem seu consentimento, e suas famílias os estão esperando do outro lado. Infelizmente, o ritual só funciona para levá-los a esse mundo e não para retorná-los. Kazuki fica agressivo, mas os soldados o param em seco, e Usato tenta acalmá-lo.
ou, caso contrário, terminarão convertidos em brochetes. Lee se ajoelha na frente deles e lhes declara que encontrará a maneira de enviá-los de volta ao seu mundo, mas lhes pede que, por favor, os ajudem enquanto consegue a maneira. Todos os soldados se inclinam seguindo o exemplo de seu rei, e Inukami pergunta ao rei por que os chamam de heróis quando não sabem absolutamente nada sobre eles. O rei ordena à sua santera Wilsey que lhe explique, e esta lhe revela que antes de serem convocados, deveriam escutar uns sinos. O ritual só leva pessoas destacadas de outro mundo, e se as ouviram, se deve a que eles são os indicados. Infelizmente, o Zato não se aplica para estar aí, ou seja, o protagonista terminou aí por erro, por estar com a gente errada na hora errada. Em uma mudança de cena, levam-nos a outra sala para medir suas capacidades mágicas com uma bola de cristal. Enquanto Kazuki pergunta ao Zato se está bem com tudo o que está acontecendo, este lhe responde que não serviria de nada se enojar agora, só deve encontrar algo que fazer. Kazuki pensa que é algo impressionante a maneira como ele está manejando, mas o Zato lhe diz que mais bem deve se impressionar por Inukami, quem está sendo muito otimista com toda a situação. Ao avaliar a magia da W, a bola de cristal se torna de cor amarela, iluminando toda a sala. Welcy lhes avisa que tem afinidade à magia do raio. No turno de Kazuki, a bola de cristal se torna de cor branca, e Lee se emociona ao ver que tem afinidade à magia de luz. Yukami lhe diz que será capaz de lançar raios laser e usar espadas de luz, mas o Zato lhe diz que o que está mencionando é algo muito freak. A WFU lhe responde que não se aguenta nada, mas isso é algo que ele gosta, enquanto que o Zato perde por completo a imagem de ação que tinha de seu senpai. Wells conta a Cookie que sua magia é demasiado útil para lutar contra os demônios, já que a luz destrói ao mal, é um poder muito útil que muito poucas pessoas possuem. Agora é o turno de Zato, e ao avaliar sua magia, a esfera se tinge de verde, enquanto este pensa que apenas quer ser capaz de poder ajudar a seus companheiros. Tanto ele como os garotos ficam encantados com a cor esmeralda de sua magia, mas Welcy, pelo contrário, tem uma cara de pânico e o leva à arrasta para levá-lo com o rei, e ao chegar com ele, o rei lhe pergunta que tal esteve a avaliação. Esta lhe diz que ambos estiveram excelentes. O detalhe é a afinidade mágica de Zato. O rei brinca ao perguntar-lhe se acaso tem afinidade mágica à escuridão, mas Wells lhe diz que se tornou verde, provocando que o rei entre em pânico. O protagonista tem uma afinidade mágica muito rara e poderosa, mas quando estão por mencioná-la, o rei a detém de dizê-lo em voz alta. Devem tirar o Zato o mais pronto possível do castelo e pensam a que lugar seguro poderiam enviá-lo. O rei ordena começar com os preparativos, mas o Zato pergunta se acaso é alguém perigoso e se há alguém mais com sua mesma afinidade. O rei lhe revela que há uma pessoa. Stea quer saber como foi o ritual de invocação e se já chegaram os heróis, mas o rei tenta fazer o possível por se desfazer dela. Rose nota a presença de Zato e pergunta se ele é um herói, mas o rei pula para dizer que não, que ele é só um jovem que chegou àquele mundo por erro, além de ser um rapaz do mais comum e corrente. Rose pergunta pelo nome dele, e o Zato se apresenta com pânico. Ela revela ser a capitã do time de resgate do reino, mas com essa aparência e imponência, parece ser alguém que arrasta para cima e não das que salvam vidas. Para tirá-la do caminho, ele indica que os heróis estão na sala de avaliação e se despede, encaminhando-se para lá. O rei diz ao Zato que depois verão o que fazer com ele, mas enquanto isso, prepararão um dormitório para que ele descanse. Aí que o Zato abre a bocota e pergunta que tipo de magia o verde indica, fazendo com que Rose, ao ouvir, não pense duas vezes e volte por ele. Lloyd ordena afastar o Zato o mais rápido possível dela, e ele usa sua magia para tirá-lo do castelo, embora não adiante nada porque Rose mostra quem é que manda no pedaço. Ela se lança por Zato, dando-lhe um arrasta para cima que o tira da bolha e o termina sequestrando, declarando ao rei que transformará esse garoto no melhor usuário da magia curativa. O rei pede que por favor o devolva, porque essa pobre alma acabou naquele mundo por erro. Em uma mudança de cena, conta-se aos rapazes que o Zato foi sequestrado por Rose, embora não tenham por que temer, porque não é como que vão morrer de preocupação, nem nada do estilo. O detalhe é que ela o levou muito longe com o time de resgate das Afueras. A bola de cristal indicou que a magia de Zato é de cura, e o time de resgate busca usuários com esse tipo de magia porque são muito raros. Rose é uma usuária dessa magia, e quer treinar o Zato.
O problema é que seus métodos são muito ortodoxos e seus subordinados são um caso à parte. Por outro lado, Rose explica a Usato qual é seu tipo de magia e que o levou com ela por essa razão. A partir desse momento, esse será seu lar. Rose chama seus subordinados e um grupo muito peculiar com aparência de criminosos de alta periculosidade aparece para se apresentar. Esses são Miltong, Gu, Alex e Gongmu. Mais que dar uma calorosa recepção, eles estão intimidando o pobre de Usato, que pensa que o terminarão utilizando como oferenda para um sacrifício. Mas Rose os afasta com um chute, ordena que parem de assustá-lo e os garotos se desculpam porque só queriam ser amigáveis. Estes são os subordinados de Rose, embora nenhum deles seja usuário da magia curativa. No grupo de resgate, só há 2 usuários mais, mas geralmente se passam trabalhando aos afueras. A partir de agora, ela será a encarregada de inculcar-lhe o bom uso da magia curativa, mas Usato lhe pede amavelmente que adoraria trocar de mestre, porque seu corpo está gritando para se afastar dessa mulher, embora Rose simplesmente o ignore e ordene que se prepare porque desde amanhã começarão com seu treinamento. Os rapazes sentem pena do pobre Usato porque sua chefe o treinará pessoalmente, e ele mesmo desejará que fosse com ela em sua cama. Ele pensa que só deverá se esforçar, enquanto Rose espera ver o resultado de treinar um usuário da magia curativa de outro mundo. Chegamos ao final do recap do primeiro episódio do anime Tio Mahou no Machigata Tsukaikata. Se gostou e quer continuação, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assiste esse vídeo aí.